vocês. Pessoal, olha só, como eu tinha falado, vamos iniciar, que aqui o slide é um slide mais rápido, sobre recrutamento interno, recrutamento externo, e tem o recrutamento misto. Poucos slides ali, a gente mata, né? Dá o recado da semana sobre recrutamento interno e externo, depois fica o resto da aula fazendo o teste de personalidade, o teste de autoconhecimento, um teste vocacional. Tá? Olha só, pessoal. Aqui eu tirei esses slides aqui dos 2 livros do Chiavenato que eu uso muito. Tem o livro principal, que eu já cansei de falar dele para vocês, esse aqui, ó, Gestão de Pessoas, de 2014, do Chiavenato, que é um livro de gestão de pessoas, tem tudo. É um livro muito completo. Tem um capítulo falando de cada uma das áreas dentro dos recursos humanos. É um capítulo falando de recrutamento, tem um capítulo falando de seleção, um capítulo falando de avaliação de desempenho, um capítulo falando de treinamento, um capítulo falando de desenvolvimento, um capítulo lá falando de higiene, de norma de trabalho, tem tudo que você imaginar, né? E esse outro livro dele, ele é específico de planejamento, olha lá, olha o nome do livro, Planejamento, Recrutamento e Seleção de Pessoas. Então, se algum dia você quiser um livro específico de recrutamento e seleção, tem essa opção excelente do Chiavenato aqui, ele aborda única e exclusivamente o assunto recrutamento e seleção. Então, ele acaba sendo mais completo nesse assunto do que o outro do Chiavenato. Mas esse do Chiavenato também é muito bom também. Parte dele que trata de recrutamento e seleção é boa. Vamos lá, vamos lendo essa introdução, um textozinho inicial. Depois eu paro e mostro a diferença do recrutamento interno com a diferença do recrutamento externo, as vantagens de um, as vantagens de outro, e que, na verdade, hoje, muitas empresas aplicam um recrutamento misto. Aí eu vou dar para vocês como que isso é feito, por que as empresas fazem isso, como que é a visão da empresa com relação ao recrutamento. Então, vamos primeiro no texto inicial introdutório aqui. Ele fala assim, ó, na página 102 do livro dele. Do ponto de vista de sua aplicação, o recrutamento pode ser interno e externo. O recrutamento interno atua sobre os candidatos que estão trabalhando dentro da organização. Isso é meio óbvio isso até, né? Mas não custa a gente falar, porque, sei lá, pode haver aí algum aluno que ainda não sabe exatamente o que é o recrutamento interno e o que é o externo. Então, vamos pegar do início do negócio, que a gente vai evoluir muito nesse assunto aí. As próximas aulas aí tem uma tonelada de coisas para a gente ver sobre o assunto. Vamos pegar do zero. Aqui eu tenho que partir do princípio que o aluno é leigo, completamente leigo, não sabe nada do assunto, pegar do zero mesmo. Então, o recrutamento interno atua sobre os candidatos que estão dentro da organização, ou seja, os próprios funcionários, para promovê-los, transferi-los para outras áreas mais complexas ou mais motivadoras. Já o recrutamento externo, como o próprio nome já diz, atua sobre os candidatos externos da empresa, que estão no mercado de recursos humanos. Portanto, fora da organização, né? Que estão aí procurando emprego, trabalhando numa outra empresa e tal, para submetê-los ao seu processo de seleção pessoal. Recrutamento interno e externo. Então, ó, só completando, né, lá, essa divisão, ó lá, o interno, isso aqui é um complemento do outro slide. O preenchimento das vagas e das oportunidades é feito através dos próprios colaboradores atuais, dos funcionários atuais da empresa. Isso exige que sejam promovidos ou transferidos para novas oportunidades, A organização oferece uma oportunidade de carreira ao colaborador. E tem gente aqui querendo acessar a aula, Igor Rocha. Já o externo, olha lá, o preenchimento das vagas das oportunidades é feito pela admissão de candidatos externos, de novos candidatos, de novos funcionários. Isso exige que sejam recrutados externamente e vão passar por um processo seletivo para preencher as oportunidades. Tem mais gente chegando. Vamos lá, não tem problema não. Dona Ingrid,
Vamos chegando todo mundo. Aí, a organização oferece oportunidades aos candidatos externos. Então, beleza. Até agora, né, muita gente já sabia aí o que era o recrutamento interno, o que era o recrutamento interno. Agora, o importante não é só você saber isso. O que é um, o que é outro. É como utilizar as vantagens que um tem, as vantagens que o outro tem, quando usar um, quando usar o outro, e o tal do recrutamento misto, que nós vamos ver já já. Então, vejam bem aqui que legal, ó. Do livro lá do Chiavenato, ele fala assim, ó, o recrutamento interno, ele tem seus prós e contras, tem suas vantagens e suas desvantagens. Então, uma vantagem, vamos começar, a vantagem maior do recrutamento interno, né, quando a empresa surge uma vaga lá da empresa, vagou lá um cargo lá de coordenador financeiro, gerente financeiro. E a empresa, então, ela pode olhar para dentro de si e, de repente, verificar dentro dela mesma se tem alguém apto, que já está sendo preparado para ocupar esse cargo que está surgindo lá na empresa. Então, você aproveita melhor o potencial humano da própria organização. E aí, olha aqui, isso, gente, motiva e encoraja o desenvolvimento dos profissional dos atuais funcionários, incentiva a permanência e a felicidade dos funcionários. Sabe por quê? É lógico isso aqui, gente. Imagina, eu já vi isso acontecer no mercado demais. Já vi colegas meus pedirem demissão de determinadas empresas porque o cara está lá trabalhando igual um maluco, o cara está lá estudando, fazendo a faculdade, o cara é um excelente profissional, fazendo cursos, sabe, adquirindo conhecimento, ele está se preparando, né, para crescer dentro da empresa. Aí a hora que surge uma vaga lá de gerente de não sei o quê, a empresa pega um cara de fora, bota no lugar. O cara continua, está lá estudando, se forma, começa a fazer pós-graduação, ralando igual um louco, adquirindo conhecimento. Surge uma nova vaga. Aí ele acha que agora é o momento, não sei o que, ele está plenamente preparado. A empresa pega uma pessoa de fora e bota lá. Aí acabou, ué. É um balde d'água fria em todo mundo. E eu conheço, já vi empresas por aí que é assim. Toda vaga boa que surge lá pega de fora. E o pessoal vai ficando lá embaixo, lá, ué. Nunca que tem oportunidade para ninguém dentro da empresa. Aí daqui a pouco tá todo mundo saindo. Eu sairia também. Estou lá ralando igual maluco, estudando, fazendo curso. Estou vendo que não vou ter oportunidade nunca dentro daquela empresa. Toda hora que surge uma oportunidade que eu acho que será a minha oportunidade, ela pega um cara de fora e ninguém é aproveitado dentro da empresa. Ó, eu já vou começar a fazer meus planos também e já vou começar a buscar oportunidade fora. Não é? A pior coisa que eu já cansei de ver isso aí. Agora, quando você está lá e está percebendo que a empresa dá oportunidade para quem é de dentro, aí você se motiva, fala, eu vou estudar, eu vou adquirir conhecimento, eu vou correr atrás, que uma hora a minha vez vai chegar, uma hora eu também vou crescer dentro da empresa. E vai querer passar para supervisor, para coordenador, para gerente, e o céu é o limite, vai chegar lá, quer ser um diretor da empresa. Ideal para situações de estabilidade e pouca mudança ambiental. A outra vantagem boa aqui, ó, não requer socialização organizacional de novos membros. O que o cara quis dizer com isso aqui, o que a Chiavenato quis dizer? Quando você contrata uma pessoa de fora, vocês já devem ter visto em alguma matéria, a gente vai ver isso pela frente, ela passa por um processo de integração, de socialização, de aculturamento, de conhecer a cultura da empresa. Vocês devem ter visto isso no período passado. Não é? Toda empresa contrata um funcionário externo, um candidato externo, botou dentro da empresa, ele tem todo um período de socialização, de treinamento, para ele se aculturar com as normas da empresa, entender. E se você recruta uma pessoa que já é funcionário da empresa, promove ela, elimina essa etapa. Ela já passou por esse processo de aculturamento, de socialização.
E você ainda corre menos risco, né? Pegando gente de dentro. Porque eu já vi acontecer de o candidato foi selecionado externamente, entrou para dentro da empresa e passou um período, um tempo, o pessoal percebeu que ele não se adaptou à cultura da empresa. Ele veio de uma outra empresa, de uma outra cultura. A empresa que ele trabalhava era uma empresa estrangeira, que tinha uma cultura completamente diferente da cultura da nova empresa dele. Ele não se adaptou bem. Então, esse risco você não tem, porque os candidatos ali internos ali, se você for aproveitar algum e promover, ele já está lá 1 ano e meio, 2 anos, 2 anos e meio na empresa. Você sabe que ele já está aculturado, já está adaptado à cultura da empresa, né? Probabilidade com isso, probabilidade de melhor seleção, quando você está selecionando internamente, pois os candidatos já são conhecidos. Sabe, gente? Então, a gente, quando está selecionando candidatos externos, nós vamos ver nas próximas aulas técnicas de recrutamento e seleção. Nós vamos falar sobre entrevista de emprego, dinâmica de grupo, uma série de metodologias de recrutamento e seleção que acaba reduzindo bastante o risco de você contratar uma pessoa errada. Mas não quer dizer que elimina por completo o risco, não. Mesmo você fazendo com todos os critérios, dentro das metodologias, usando as práticas modernas de recrutamento e seleção, aplicando testes, aplicando dinâmicas de grupo, mesmo assim, você ainda tem um risco de selecionar um funcionário errado. Sabe? E ao passo que você, aproveitando o funcionário interno, você não tem esse risco, porque, como eu falei, você pegar um funcionário interno, você vai pegar um cara que já está lá 1 ano e meio, 2 anos na empresa. Todo mundo já conhece o cidadão já conhece a política da empresa, já tá perfeitamente introduzido ali dentro da organização. Deixa eu ir permitindo ao pessoal que está chegando. Custa financeiramente menos do que fazer o recrutamento externo. Lógico também. Uma outra vantagem do recrutamento interno. Para você fazer o recrutamento externo, primeiro você tem que anunciar a vaga, fazer o processo seletivo. Isso demanda tempo, você gasta tempo com isso. Aí tem os custos de passagem das pessoas que vêm participar do processo seletivo. Aí quando você seleciona, depois de um longo período de avaliação, seleciona, vai ter que fazer exame médico, registro dessa pessoa. É uma série de procedimentos que você tem, que se você pegar o funcionário interno, puder aproveitar alguém para promover, não tem nada disso. Ele não tem que fazer exame médico, não tem que trazer nova documentação, ele simplesmente está sendo promovido. Não é? Então você ganha tempo e é uma economia de tempo e dinheiro aí. Né? Agora, também tem as desvantagens, o recrutamento interno. Olha lá, quando a empresa também, igual eu já vi também, né, eu já 20 anos de experiência nesse mercado, já vi de tudo. Eu já vi também empresas que elas começam a priorizar demais o recrutamento interno, né, pensando nesses pontos positivos que a gente viu, né, pensando em motivar o pessoal, pensando em aproveitar melhor o potencial dos seus funcionários, tem ganho de tempo, de custo, probabilidade de selecionar melhor. Então tem tanta vantagem que aí a empresa começa a priorizar demais o recrutamento interno. Aí acaba também bloqueando a entrada de novos conhecimentos para dentro da empresa, novas ideias. Porque quando você pega um funcionário externo, né, principalmente o cara que vem de uma outra cultura, aí, de uma outra empresa, né, estrangeira e tal, que fez cursos lá pela outra empresa, o cara está trazendo novos conhecimentos, novas experiências, novas expectativas para dentro da empresa, e isso é saudável, porque senão a empresa, olha lá, facilita o conservantismo e favorece a rotina atual. A empresa começa, ela não está trazendo gente de fora, aproveitando só a cultura interna,
começa a cair naquela mesma cultura e aquilo vai se mantendo, Ela mantém quase inalterado o atual patrimônio humano da organização. Não traz sangue novo, não traz conhecimento novo de fora. Ideal para empresas mais burocráticas e mecanicistas, né? Mantém e conserva a cultura organizacional existente e funciona como um sistema fechado de reciclagem. Não entra coisa nova. Acaba ficando um sistema fechado ali. Ó. Só o pessoal interno ali, o que eles estão adquirindo de novos conhecimentos, é que está gerando valor para a empresa. Né? Quando você pega gente de fora, traz conhecimento novo. A gente vai ver que é exatamente uma das vantagens do recrutamento externo. Olha lá para você ver. Ó. Então, desde já, você está vendo, tudo tem seus prós e contras. Então, a gente vai ver, por isso já vai explicando aí, o que as empresas normalmente também adotam um recrutamento misto. Então, né? A gente já começa a ver o porquê. Agora, vamos lá aqui, ó. Recrutamento externo, prós e contras. As vantagens, um monte de vantagens. Aquela que eu acabei de falar. Introduz sangue novo na organização. Você está trazendo novos talentos, novas habilidades, novas competências para dentro da sua empresa. Não é? Eu já vi empresas, como eu falei, que elas ficavam focando demais no recrutamento interno, e aí você percebia que aquela empresa começava a ficar menos competitiva no mercado. Começava a ficar meio atrasada. O mercado está aí praticando um monte de práticas novas aí, trazendo tecnologias para dentro da empresa, novos conhecimentos, e a empresa está ficando meio estagnada, meio ultrapassada. Isso às vezes é comum você ver isso no mercado. Né? Quando você traz uma pessoa de fora, introduz um sangue novo na organização. Aí olha lá as vantagens, enriquece o patrimônio humano pelo aporte de novos talentos e habilidades. Pessoas com novos talentos, novas competências, você está trazendo, ele vai trazer aquilo para dentro da empresa, passar para o resto do pessoal, aqueles novos conhecimentos que ele conseguiu em outros lugares, né? Você aumenta o capital humano. Terceiro aqui, aumenta o capital humano ao incluir novos conhecimentos e novas competências. Você renova a cultura organizacional e a enriquece com novas aspirações. Incentiva a interação da organização com o mercado de recursos humanos. Ó. Isso aqui é MRH, Mercado de Recursos Humanos. E aproveita os investimentos em preparação e desenvolvimento de pessoas efetuados por outras empresas ou pelo próprio candidato. Bom também, positivo isso. Em vez de você ficar aqui pagando cursos, treinando, pagando os seus profissionais aqui, quando você traz uma pessoa de fora, ela já está trazendo com ela toda a bagagem que ela adquiriu, os cursos que ela fez nas empresas onde ela trabalhou, todo o conhecimento que ela adquiriu nas empresas onde ela trabalhou, já está trazendo tudo aquilo ali. Você vai precisar investir menos em preparação daquele candidato, daquela pessoa que está vindo de fora. Então, também, olha, o difícil é que você vai vendo as vantagens de um, você fala, não, então aqui é melhor. Aí depois você vê as vantagens do outro, você fala, não, então o outro é melhor. Na verdade, não existe. Qual que é a melhor? A gente vai ver que a empresa tem momentos que ela prioriza o recrutamento interno, tem momentos que ela prioriza o recrutamento externo, e há momentos que ela faz os dois concomitantemente, juntos. O recrutamento misto, a gente vai ver já. Né? Então, a empresa ela precisa também olhar para dentro de si. Da mesma forma que nós vamos ver o autoconhecimento hoje, que nós vamos fazer você olhar para dentro de você e se conhecer melhor, a empresa também tem que olhar para dentro de si, se conhecer melhor, se analisar melhor, que aí tem determinado momento que a empresa pode perceber, falar, olha só, nós estamos priorizando muito o recrutamento interno. Tem empresas aí afora que estão ficando mais avançadas que a gente em determinadas áreas. Nós precisamos focar um pouquinho mais agora no recrutamento externo para tentar trazer pessoas com esses conhecimentos novos para a gente. Aí, nesse momento, é melhor priorizar, de repente, o externo. Ou tem momentos que aí está priorizando demais o externo, aí começa a gerar desmotivação interna. Aí a empresa volta também, gente, ó.
né? Vamos mudar um pouco o foco e vamos também olhar um pouco mais para dentro da nossa empresa, porque na última pesquisa de clima que fizemos, um dos resultados negativos aí, o pessoal reclamou que não está tendo oportunidade de crescimento. O pessoal está começando a ficar desmotivado. Então, vamos voltar um pouco mais o foco para o recrutamento interno. E aí vai. Eduardo, dá licença, vou fazer uma pergunta. Pode perguntar. Quando acontece um caso que a empresa dá uma promoção para o colaborador, tá? Ele recebe essa promoção veio, lógico, não foi só de cargo, foi de salário também. E o colaborador, 30 dias depois, ele fala que ele quer retornar por cargo anterior. Tá? Aí qual o procedimento? Pois é, então, em algum momento a gente ia acabar falando disso. O problema, né, de quando você promove pessoas, se você promove ela para cima, para um cargo mais alto, um problema disso também é que você não pode voltar com a pessoa. Você não pode reduzir salário, não pode voltar ela para um cargo menor do que ela ocupava. Isso é proibido. Então, as empresas precisam também tomar muito cuidado nos momentos de promover, né? Por isso que a gente vai ver depois também o recrutamento misto, que a pessoa interna, na verdade, ela participa do processo seletivo, como se ela estivesse fora da empresa. Ela está sendo testada também no processo seletivo, é avaliada quando a empresa faz recrutamento misto, até para o RH comparar com o que tem fora e para saber se realmente aquela pessoa realmente está apta para ser promovida. Porque sabe que depois de promover, não pode voltar. E aí eu já vi, cansei de ver por aí afora, já aconteceu com amigos meus, foram promovidos, e daí um tempo a empresa percebeu que promoveu errado, porque o cara realmente não deu aquilo que a empresa esperava, e a empresa teve que desligar o cidadão. Já vi isso acontecer, tem que mandar embora. Aí isso às vezes acontece, costuma muito acontecer, das empresas errarem, é aquela questão que às vezes eu já devo ter falado com você sobre a liderança, a gestão de pessoas. Toda a área hoje, né, eu falo para vocês, para as pessoas crescerem na vida, independente de qual área que ela esteja atuando. Por exemplo, para quem está fazendo administração de empresa, e o cara, de repente, vai seguir para a área financeira, ele tem que entender muito de recursos humanos. Que além dele, a hora que ele chegar assim... Pode falar. Me tira uma dúvida. No caso, entra em descrição de cargos, né? Uma pessoa que era auxiliar virou assistente. Só que eu estava pesquisando, assistente é quase a mesma coisa, só ganha mais e o nome, né, de assistente é melhor. No caso, o assistente, ele tem que assistir o auxiliar, ele tem que meio que ser gerente do auxiliar, ele tem que, tipo, ter, tudo que o auxiliar faz de errado, o assistente tem meio que fica responsável por ele? Não, eu não entendo assim, não. Eu não acho que o assistente, ele está acima do auxiliar, não. Na verdade, esses dois cargos aí, eu acho que eles estão mais ou menos iguais na hierarquia, são apenas nomenclaturas diferentes. Existe o auxiliar administrativo, o assistente administrativo, não quer dizer que o assistente, pelo menos eu não entendo assim, não. Nunca vi isso, não. Sim, eu também não. E inclusive, eu estava pesquisando, né, em vários sites. Só que, tipo, na minha empresa, o meu chefe me promoveu. Eu era auxiliar, ele me colocou como assistente. E ele cisma de falar para mim que o auxiliar é como se fosse meu jovem aprendiz. Que tudo que ele faz de errado, que se eu não supervisionar ele, meio que a culpa é minha. Tá, mas aí é uma questão, então, pode ser uma questão interna, uma política interna da empresa. A diretoria da empresa entende assim. Então, aí não entendeu? Se ele tá, né, você era auxiliar, tem lá 3 auxiliares, e o seu diretor resolveu te promover, passar você para assistente, e conversou com todo mundo e falou: a partir de agora, a fulana está passando a ser a assistente, ela vai ficar acima de vocês. Vocês
vão ter que responder a ela. Ela vai cobrar de vocês determinadas tarefas e tal. Isso aí foi é uma política interna da organização. Entendeu? Professor. Isso não quer dizer que toda empresa seja assim, não. Mas tem diferença de remuneração, né? De assistente para auxiliar. Não, você deu um upgrade na sua carreira. Saiu de auxiliar para assistente. Você deu uma melhorada e tal. Mas é assistente. Né? O auxiliar, ele tem... Você ganhou algumas funções a mais, de repente, e tal. Mas eu, particularmente, eu não entendo como se você foi promovida meio que a gerente dos outros auxiliares. Não. Você ganhou alguma função a mais e, de repente, a sua diretoria lá designou que você, então, vai comandar aqueles 2 auxiliares lá. Você está sendo promovida, você vai acompanhar o treinamento, o desenvolvimento do trabalho daqueles auxiliares lá e tal, cobrar, chamar atenção e tal, combina e conversa com os auxiliares também, que agora eles vão estar subordinados a você, que passou a ser assistente. Agora, isso não quer dizer que seja uma regra em toda empresa. Entendeu? Era isso que você queria saber? Sim, professor, obrigada. E, bom, é isso, gente. Eu, pelo menos, eu não vi isso ainda assim acontecer. A pessoa ser promovida assistente passou a mandar nos auxiliares. Eu entendo mais como uma política interna da sua empresa. Tá? Vou até dar uma olhada melhor aí para ver se eu vejo matérias falando a respeito disso e te mando lá no grupo, lá, para todo mundo ver lá. Voltando aonde eu estava lá, sobre a questão do desligamento, né? Então, aí é uma questão por exemplo, um caso que acontece muito. O cara tá lá, é um assistente financeiro. O cara é assistente financeiro. Está se preparando para seguir carreira na área financeira. Então, e o cara é um excelente assistente financeiro e está estudando, está se formando, acabou de se formar em administração, começou a fazer uma especialização em finanças. O cara entende, está passando a entender tudo e mais um pouco de finanças, e a empresa olha para ele e fala, esse camarada é o que nós queremos aqui para nossa empresa. O cara entende tudo de finanças. Só que ele tem um problema sério. Ele é muito bom de finanças, mas ele é péssimo para lidar com pessoas. Isso eu já vi, gente. Sabe, ele não trabalha bem em equipe, e ele não tem habilidade para comandar outras pessoas. Ele é muito bom na tarefa dele lá. Ele é muito bom para... Pega lá aquelas planilhas financeiras, sabe tudo daquilo, sabe analisar aqueles números todos da empresa. E a empresa não percebeu que ele tem dificuldade para comandar outras pessoas. Mas ela não percebeu, pegou, viu que ele é muito bom, promoveu ele a gerente financeiro. Aí, pronto, ele passou a ser gerente e tem 10 pessoas abaixo dele para ele comandar. E aí ele começa a apresentar problemas. A equipe dele começa a não trabalhar bem, o resultado não aparece, a equipe está desmotivada, e aí a empresa vai perceber que é ele que não está sabendo liderar o grupo. E a habilidade dele para lidar com pessoas é zero. E a empresa só foi perceber depois que promoveu ele. Aí não tem jeito de voltar mais. E aí eu já vi, aí a empresa, qual que é a decisão da empresa? Vamos desligar. Para desligar, não posso voltar o cara aí. E aí também, se ele não tem a menor habilidade para lidar com pessoas, é uma pessoa que eu não posso contar com ele na minha empresa. Eu quero pessoas aqui que a gente pode contar para crescer junto com a empresa. À medida que a empresa for crescendo, a pessoa vai crescendo com a empresa. E para a pessoa crescer, ela precisa saber liderar pessoas, fazer a equipe trabalhar. Existem casos que a pessoa é aproveitada internamente, mas ela não é promovida para cima. Ela muda de setor. O cara está lá, por exemplo, na área financeira. Está na área financeira. E aí ele percebeu que ele não tem muita habilidade para finanças. Ele achava que gostava.
Quando ele começou a estudar as matérias de RH lá no curso dele, aí é que ele foi ver que ele gosta de RH. Aí o camarada vai conversar lá com a empresa, com o RH da empresa, vai falar, olha, gente, eu gosto muito dessa empresa, eu, sabe, gosto da política da empresa, de tudo que a empresa faz, eu estou muito feliz aqui na empresa, eu não estou muito satisfeito com a minha área, eu achava lá no início comecei a fazer administração de empresa, eu achava que gostava de finanças, vinha, né, para essa oportunidade aqui na área de finanças, e hoje agora eu estou lá na faculdade fazendo as matérias de RH, eu estou descobrindo que aquilo ali é o que me motiva na vida. Eu gostaria muito de mudar de área. Uma hora, então, que tiver uma oportunidade, eu queria que a empresa me aproveitasse. A empresa vai falar, então, pode deixar, ótimo. Isso não tem problema nenhum, não. A empresa vai entender isso com bons olhos, né? Professor. Sim. Boa noite, Rafaela. Aproveitando que o senhor está falando disso, eu queria até comentar um caso que aconteceu exatamente nesse assunto que o senhor está falando. Na empresa onde eu trabalho, tinha um mecânico que ele era muito bom assim, em fazer manutenção preventiva e corretiva das máquinas pesadas e máquinas em gerais. O cara era muito bom mesmo. E aí, né, os diretores da empresa viram que ele tinha um potencial, né, a princípio, para poder evoluir. E aí, promoveram ele a encarregado de manutenção. Ou seja, ele, a partir daquele momento, ia gerenciar o pessoal que fazia o conserto das máquinas e também ia gerenciar os outros mecânicos. E era da antiga função dele. E aí, o que aconteceu? O cara era muito bom fazendo o trabalho de mecânico, porém, quando ele foi promovido, por ele já ter também uma intimidade com o restante do pessoal, o pessoal não começou a levar ele muito a sério nessa nova função dele. E ele acabou deixando muito a desejar. E aí, quando isso aconteceu, ele veio conversar com o pessoal lá do RH comigo. E aí, eu não sei se eu fiz certo, mas agora você falando, professor, eu vejo que eu fiz certo. Eu aconselhei ele da seguinte forma. Carlos, você chega pro seu Américo e fala que você não está saindo bem nessa função. Se você meio que pode voltar à sua função anterior sem te rebaixar. Mas fala a verdade. Ele com a ganância, né, salário, essas coisas, não falou. Aí o que aconteceu? Mandaram ele embora e botaram um outro rapaz de fora no lugar dele. Às vezes eu acho assim que a pessoa, por ter ganância, acaba querendo algo melhor e acaba se tornando falta disso. Exatamente. Isso aí é outro caso que reflete isso aqui que a gente está falando. E aí, infelizmente, a pessoa, depois que ela subiu, mudou de cargo para cima, né? Subiu na hierarquia e teve aumento de salário, não tem como você voltar atrás com ela. E aí a maioria das empresas partem realmente para desligar, né? Agora, se aquilo que eu estava falando, se a pessoa pode ir para o lado, aí uma hora tem lá uma vaga na área de RH, naquele caso que eu estava dando, aí o RH resolve dar a oportunidade para aquele cara, o cara era assistente financeiro, ele vai passar para assistente de RH. Aí, se depois de um tempo perceber que não foi a melhor coisa, o cara quiser voltar para a área financeira, aí não há problema, aí é uma movimentação horizontal. Ele não teve aumento de salário, não teve promoção de cargo para cima, ele não subiu de assistente para supervisor ou para gerente. Aí há como você mexer. Agora, se a pessoa sobe no nível e aumenta de salário, você pode, de repente, tentar passar ela para uma outra área na mesma linha hierárquica. Por isso que tem uns níveis hierárquicos, né? Deixa eu ver aqui, tem muita gente digitando aqui, mandando mensagem. Sim, carreira em Y. Sim, a gente vai falar disso. Muitos querem ser chefe só para ter aumento. Todo mundo quer aumento de salário, todo mundo quer melhorar de vida, mas a pessoa tem que se qualificar, é aquilo que eu falo, tem que se qualificar. Não é? É aquela brincadeira que eu faço. Você chega no auditório, quem quer ir para o céu? Todo mundo, quem quer morrer? Ninguém. É a mesma coisa, quem quer aumento de salário? Quem quer se qualificar? Ninguém. Quem quer fazer a faculdade? Ninguém quer fazer curso. A pessoa quer melhorar de vida, quer crescer dentro da empresa,
mas não quer se... E hoje, gente, essa área de recursos humanos, ela é imprescindível. Oi. Assim, e quando a empresa, ela tem um bom funcionário, só que, assim, às vezes deixa a desejar em questão da demora, assim. Você vê outras pessoas sendo promovidas e, às vezes, assim, cada um tem um seu tempo, cada um tem um momento. Mas, às vezes, isso também desmotiva muito o colaborador. Peraí, deu uma falhada no finalzinho, como é que é? Desculpa, querida. Pode falar. Eu tô falando que a empresa, às vezes, promove outros funcionários. Aí, às vezes, aquele funcionário também, quando não é promovido, que faz tudo direitinho, não sei o que lá, e não é promovido, às vezes isso também desmotiva muito o seu colaborador. Sim. Porque parece que a empresa tá vendo só um lado, entendeu? Mas não tá vendo, tipo, só um setor, não vê o outro. Aí, sei lá, acho que eu dessa forma. Tem que haver todo um planejamento e uma política global dentro da empresa para esse tipo de coisa. Não pode um setor promove, faz, dá oportunidade, o outro setor não dá oportunidade. Cai no mesmo problema de desmotivação. Aí é pior, você ainda está vendo que o outro setor lá, todo mundo está ganhando oportunidade, só o seu que não. Você está lá parado, estagnado lá, e toda vez que surge uma vaga, pega gente de fora. Tem que ser uma política global, né? Tem que ser uma política global. Comentaram coisas aqui, eles acabam dando assistência para as pessoas, faltando com outras, exatamente. Exatamente. É complicado isso aí, é complicado. Falaram aí de tempo de adaptação. Também, eu já vi empresas que elas chamam a pessoa, isso já aconteceu até comigo. Quando eu fui promovido lá para gerente comercial nessa empresa que de vez em quando eu cito aqui, eu de cara não me passaram na carteira lá como gerente, não. Fiquei 1 ano. Eu trabalhei o meu primeiro ano, ele me deu só um reajustezinho de salário. O cara me chamou, você agora está assumindo o departamento, parabéns, papapá, não sei o quê, nós vamos te observar, te acompanhar. Isso não é toda empresa que faz isso, não. E, na verdade, comigo, gente, ele só me deu um pequeno reajuste, melhorou para mim lá em termos de comissões, que era nessa área comercial, e eu fiquei 1 ano, aí no final de 1 ano, que eu dei um resultado tremendo que o cara precisava, dei um resultado tremendo, aí que chegaram e me promoveram na carteira, reajustaram o meu salário. Eu acho que era por causa disso, porque de repente, se percebesse que não tinha feito a melhor escolha, teria como, de repente, me voltar atrás comigo, fazer alguma coisa. Não tinha subido muito o meu salário, me mantinha com aquele salário lá, tal, e arrumava um outro gerente para colocar no meu lugar. Então, e eu já percebi que em empresas, 1 ano é muito. Normalmente, igual alguém falou aí, 3 meses, Botar 3 meses, 4 meses, uma experiência lá para ver se realmente a pessoa vai se adaptar àquela nova realidade. Porque se não adaptar, promoveu, subiu o salário, promovido na carteira, aí depois percebeu que a pessoa não deu certo, não se adaptou, desligar, não tem jeito. Na sala do meu trabalho, 3 meses, tem 3 meses, ele separa as pessoas mais inteligentes e dão mais atenção. É complicado. Esse tipo de questão, isso aí é complicadíssimo para uma empresa, sabe? Dar mais atenção a um do que a outro, tratar um funcionário diferente dos demais. Eu acho isso uma coisa que, sabe, uma hora tinha que ser estudada e tentado fazer uma correção nisso dentro da empresa. Uma das coisas que mais desmotiva, as injustiças, né? Olha, panelinha, aí ocorre aquelas injustiças, privilegia mais um do que outros. Essa questão de injustiça é a coisa que mais
fere a pessoa, desmotiva a pessoa. Pessoal, vamos lá, vamos dar sequência aqui, porque nós ainda temos muita coisa para falar do autoconhecimento. Vamos lá. E a gente ainda vai ter mais 2 aulas pela frente, só falando de recrutamento e seleção. Tem muita. Nós vamos falar de fontes de recrutamento, uma série de coisas ainda muito bacanas. Me parece que só alguém que está com um fone ligado, puder desligar, eu agradeço. Deixa eu tentar desligar aqui, só para não ficar fazendo barulho com os outros. Depois, tá, Letícia? Depois, se você precisar, você liga aí para falar. Tá? Estou desligando de maldade, não, só para não ficar fazendo ruído aí. Se você quiser falar a qualquer momento, só ligar seu fone aí, pode falar à vontade, toda liberdade. Então, onde que eu estava aqui? Eu estava falando, aumento do capital, incentivo a interação, aproveita o investimento, falei sobre essa parte. Agora, os contras, né? As desvantagens do recrutamento externo. Geralmente é mais demorado que o recrutamento interno, você precisa de fazer entrevistas, processos seletivos, com dinâmicas de grupo, né? Então, tem muitas etapas, demora-se mais. Afeta negativamente a motivação dos atuais funcionários não atendidos. Se você está, é aquilo que eu falei, né? Está prestigiando mais a contratação externa, recrutamento externo, desmotiva quem está dentro. Reduz a fidelidade dos funcionários, porque o funcionário, a hora que ele perceber que ele não está tendo oportunidade lá dentro, ele vai buscar novas oportunidades em outras empresas. Requer a aplicação de técnicas seletivas para a escolha dos candidatos externos. Isso significa custos operacionais. Para a empresa fazer um bom processo seletivo externo, ela precisa ter um bom setor de recursos humanos, pessoas capacitadas para fazer um processo seletivo bem feito, com técnicas, né, com metodologias, e a gente sabe que isso é caro, é custoso para a empresa. Então, olha lá, ele acaba sendo mais custoso, mais oneroso, mais demorado e mais inseguro que o recrutamento interno, por causa daquilo. Quando você está recrutando internamente, você conhece a pessoa. Ela já está lá há 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos com você dentro da empresa. Já mais do que foi suficiente para você conhecer aquela pessoa. E você está pegando uma pessoa de fora, eu já vi casos aí do próprio RH se enganar na contratação, achar que o candidato era um excelente profissional e depois, na verdade, não era. Tá? Eu já presenciei situações assim parecidas. E aí, pessoal, para encerrar esse assunto de tipos de recrutamento, que era um dos assuntos da semana, normalmente as organizações não utilizam apenas um tipo de recrutamento, ou interno ou externo. Primeiro de tudo, que ele é complementar do outro, pois ao se fazer o recrutamento interno, o funcionário escolhido é deslocado para a posição vaga e precisa ser substituído em sua posição atual. Você precisa de um gerente. Tem um assistente muito bom, que tem toda a capacidade de ser promovido a gerente. Aí você vai precisar de uma pessoa para assistente. Você promoveu o assistente, não tem ninguém abaixo do assistente. Ele já era o mais abaixo lá na hierarquia. Aí você acaba tendo, para completar a vaga do assistente, você vai ter que pegar uma pessoa de fora. Então, vai ter que fazer o recrutamento externo. Às vezes, normalmente, um é meio seguido, complementar do outro, um meio seguido do outro. Ou seja, o seu deslocamento produz uma vaga que precisa ser preenchida. Quando se realiza o recrutamento interno, em algum ponto da empresa, surge uma posição a ser preenchida por meio do recrutamento externo, a não ser que a empresa não vai mais preencher aquela vaga, que aquela vaga lá está sendo cancelada. Você está pegando um cara, um assistente de uma área, promovendo ele para um cargo acima, lá, e você não vai mais precisar daquele assistente lá e tal, né? Em face das vantagens e desvantagens dos dois tipos de recrutamento, o recrutamento misto tem sido uma solução eclética, adotada pela maioria das organizações. Então, vamos ver lá, ó. O recrutamento misto pode ser adotado em 3 alternativas de sistema. Isso depende muito de empresa para empresa, das políticas internas da empresa, tá? Cada empresa tem um tipo de política de recrutamento, não existe uma norma, qual que é melhor, o que é mais usado,
tá? Depende do momento da empresa. Mas, ó, você tem uma primeira opção. Inicialmente, o recrutamento externo, seguido do recrutamento interno. Caso o primeiro não apresente soluções desejáveis. Então, a empresa teve vaga. Ela abre um recrutamento externo. Fez todo o processo seletivo. E percebeu que não conseguiu um profissional externo lá com conhecimento suficiente para preencher a vaga. Então, ela pode, de repente, olhar internamente para ver se ela consegue alguém que tenha aquela capacidade, os pré-requisitos, as competências para ocupar a vaga. Ou pode fazer o contrário. Ela inicia com o recrutamento interno, né? Ela tenta primeiro prestigiar os funcionários da empresa, perceber se alguém internamente tem condições de ocupar um cargo mais alto e dar promoção para aquela pessoa, e, de repente, não achar ninguém lá com a competência necessária, com o conhecimento necessário, então vão buscar isso externamente, né? Ou, olha lá, recrutamento externo e interno concomitantemente, os dois ao mesmo tempo. O que é isso aqui? Deixa eu dar um exemplo para vocês de uma vez que eu participei. Isso tem muitos anos. Muitos anos. Eu estava trabalhando lá nessa empresa de Copacabana, ainda não tinha sido promovido e tal. Estava estudando. Na prece, eu acho que eu já tinha até me formado, estava começando a fazer um MBA já e tal. Surgiu uma vaga numa empresa lá e eu me candidatei e me chamaram. Então, como é que aconteceu esse processinho? Eu fui lá, fiz uma primeira entrevista, a menina conferiu meu currículo, fez uma série de perguntas sobre a faculdade que eu estava fazendo, o curso que eu estava fazendo, os conhecimentos que eu tinha, me perguntou uma série de coisas sobre a minha vida profissional, aquela famosa entrevista. Ah, beleza, anotou, falou, beleza, Eduardo, então vou te pedir para você aguardar, nós gostamos de você, nós temos outros candidatos, nós estamos fazendo uma triagem e vamos selecionar um grupo para ir para a fase final, que aí vai ser uma fase onde vai ter dinâmicas. Peço para te aguardar que até sexta-feira a gente te dá um posicionamento. Beleza. Quando vem me ligar, ó, você passou para a próxima fase. Então, próxima segunda-feira vai ter as dinâmicas de grupo aqui. Pedimos que você compareça tantas horas. Beleza. Cheguei lá na segunda-feira, era 2h da tarde. Fui lá na empresa. Cheguei lá, tinha um auditório e uma fila de cadeiras de cá, com 12 pessoas de cá, uma fila de cá com mais 12 pessoas. E me botaram na fila de cá. Fiquei na... Aí o pessoal do RH começou as entrevistas, né, fazendo perguntas, passando uma dinâmica para a turma de cá, uma dinâmica para a turma de lá, uma dinâmica com gente misturada de cá e de lá. E no meio daquilo, eu comecei a perceber, e outras pessoas começaram a perceber, parecia que aquele pessoal do lado de lá eram funcionários da empresa. Então, eu achei aquilo até estranho, porque... E na época eu não estava estudando muito recursos humanos, esse troço. Não, né, eu passei a estudar isso depois na minha vida. Eu estava estudando finanças e tal. Achei aquilo estranho naquele primeiro momento e tal. E aí, mais para frente, quando a coisa evoluiu, aí uma hora a menina do RH chegou e esclareceu. Falou, pessoal, deixa eu só esclarecer, eu já estou percebendo, vocês já devem ter percebido que esse pessoal de cá, eles trabalham aqui na empresa. Aí eu falei, no primeiro momento, eu até pensei comigo, então isso aí tem, né, eu tô aqui à toa, né? Vim aqui participar de um processo seletivo, de uma dinâmica de grupo, e tem um monte de candidatos que já são funcionários da empresa. Eu pensei comigo, é lógico que a empresa vai prestigiar quem já é funcionário, mas na verdade não, tá? Se a empresa é séria, tem empresa muito séria por aí afora. Tem umas empresas aí que são sérias. Isso aí é um recrutamento misto, concomitante. Ao mesmo tempo, ela abre uma vaga, aí ela pré-seleciona 12 candidatos do mercado de trabalho e pega lá 12 candidatos internos que podem ser promovidos. E aí faz uma dinâmica, fazem entrevistas, todas as etapas do processo seletivo e as dinâmicas de grupo com todo mundo junto. Que aí a empresa está observando o que tem de bom no mercado, o que o mercado de RH está oferecendo,
o nível daqueles candidatos que apareceram e analisando também os candidatos internos, até para ver o nível que está os candidatos internos da empresa. Como é que está o nível ali? Se o nível está próximo do nível do mercado. Que aí, o que vai acontecer? Não quer dizer que ela vai dar oportunidade só para quem é interno, não. Na reta final, se ficar 2 candidatos empatados, o mesmo nível de conhecimento, mesmo nível de competência, aí a empresa vai dar oportunidade para o cara que é interno, porque já conhece, ele já está aculturado à empresa, vai ter menos custos de contratação, menos risco de contratar errado, que aquele cara lá, a empresa nunca viu na vida, aquele candidato externo. O de cá já está de 1 ano e meio, 2 anos na organização. Mas agora, se tiver candidato externo com conhecimento maior do que os internos, aí ela vai dar oportunidade para quem é de fora. E aí, o que ela ainda ganha com isso? Porque aí o funcionário interno não vai ficar 100% desmotivado, não. Se ele vier reclamar com o RH que a empresa não está me dando oportunidades, o RH vai poder falar, olha só, como que não estamos te dando oportunidade? Você está participando dos processos seletivos, você participou de 2 processos seletivos. Você não foi aproveitado, você viu, porque tinha pessoas mais bem preparadas que você que não está se preparando à altura. Enquanto tiver pessoas lá fora melhores do que você, nós vamos preferir. Agora, se você quer ser promovido, então que se qualifique. Busque conhecimento e esteja em pé de igualdade com os funcionários de fora. Que aí nós vamos prestigiar você, sim. Não concorda comigo? Não é? Então, eu entendo isso como uma prática, esse tipo de recrutamento. Entendo como uma prática boa. Tá? Deixa eu ver aqui o que a Michelle falou. Se alguém quiser fazer pergunta, tá? Falo mais pelo meu colega de trabalho que fica desanimado com a diferença, pois isso incentiva todo. Mas sim. Professor. Diga. Eu fiquei com uma dúvida agora sobre o recrutamento misto. Semestre passado, acho que foi até na aula do professor Valdir, ele deixou bem especificado para a gente que só poderia ser chamado de recrutamento misto se acontecesse interna e externamente. E aqui o senhor deu 3 possibilidades. Primeiro acontece o interno e depois o externo, depois o interno. Primeiro o interno e depois o externo, e os 2 ao mesmo tempo. Tá, isso... Não, é a mesma coisa. Olha só que isso aqui é o que está lá no livro do próprio Chiavenato. O recrutamento misto, ele ocorre interna e externamente ao mesmo tempo. Só que a empresa, ela pode primeiro tentar olhar internamente pega externo, ou ela faz um planejamento, existe todo um planejamento do recrutamento. Sim. Como é que vai ser feito o recrutamento misto? Tá. Recrutamento vai ser misto. Mas onde a gente vai começar? A gente vai começar externo? Nós vamos fazer concomitantemente. Nós vamos fazer, primeiro tenta internamente, depois externamente como segunda opção. Vamos fazer inverso. Tenta externamente como uma primeira opção e depois internamente. Ou vamos fazer concomitantemente. Isso depende do planejamento da empresa. Cada empresa tem a sua política. Não existe qual que é melhor do que o outro. Né? Tá? Certo. Tá? Aí essa questão, eu tô seguindo aqui o que está no próprio livro do Chiavenato. Tá? E que eu já vi empresas praticando, fazendo. Tá, mas pelo que eu entendi da explicação que o senhor acabou de dar, vai ser misto de qualquer forma, porque vai ser concomitante de qualquer forma, porque vai começar interno e vai para o externo. Concomitante não, misto. Só a forma de fazer que vai mudar. A forma, exatamente. Sim. Gente, com relação a slides aqui, acabou. Nós vamos continuar vendo depois o assunto recrutamento e seleção, tá? Isso aí tem muita coisa para a gente ver, tem 2 aulas pela frente, com conhecimentos riquíssimos para a gente ver. Que aí hoje eu queria, agora, nessa segunda parte, focar aquela questão que eu mandei mais cedo sobre o autoconhecimento, que é bem interessante. Se alguém ainda tiver alguma dúvida sobre
recrutamento interno, os tipos, né, de recrutamento interno e externo. Estou à disposição ainda. Se não, eu vou dar um pequenino intervalo, vou procurar ser breve, tá? Para completar minha água, você também poder tomar uma água no banheiro, se quem quiser tomar um lanchezinho rápido aí, porque o outro assunto é muito interessante, tem muita coisa para a gente ver, e é bem legal, mas é muito legal o que a gente vai ver aqui. Tá? Então, pequeno intervalo, 5 minutinhos. Tá legal? Antes de 8 horas, um pouquinho, eu já estou começando aqui a aula aqui. Se depois você tiver qualquer dúvida também, anote aí, e na próxima aula nós vamos voltar a falar de recrutamento interno, desse processo seletivo. Qualquer dúvida que tenha, a gente, na aula que vem, vamos voltar ao assunto ainda para falar muita coisa ainda, tá? Então já estou voltando aí. Pessoal, deixa eu ir falando devagarzinho aqui com vocês, ó. Em primeiro lugar, esse assunto hoje, no final dessa aula de hoje, vocês vão ver que bacana. Eu sei que vocês já devem ter visto alguma coisa com outro professor. Outro dia, eu até vi que a Fabiana falou com vocês com um do MBTI e tal. Aqui eu pego vários testes. Eu pego vários testes tirados de bons livros aí, a gente vai ver. Livro do Chiavenato, outros livros bacanas, ó. Quer ver? Deixa eu ver se eu tenho aqui os livros aqui. Ah, tenho, olha lá, ó. Tem o livro principal do Chiavenato, tem coisas que eu tiro dele. Eu tenho um outro livro do Chiavenato chamado, ó, Escolha Seu Futuro, Como Definir e Construir o Seu Caminho Profissional. E no final lá eu falo sobre análise SWOT, tem a Estratégia do Olho de Tigre, que eu uso esse livro bem bacana para a gente falar sobre análise SWOT. Tem outros assuntos, tem os testes que a gente vai fazer, e daqui a pouquinho eu vou mandar eles para vocês, esses testes, eu vou mandar pelo WhatsApp, que eu tenho um linkzinho de um site que você faz no próprio smartphone, você faz o teste e ele já te dá o resultado. E no final do teste completo, que a gente termina hoje, já próximo de 9 horas, aí vamos estar encerrando, você vai ser capaz de fazer uma análise SWOT completa de você. O que é análise SWOT? Você vai identificar seus pontos fortes, seus pontos fracos, suas oportunidades e suas ameaças da sua vida pessoal. Essa análise SWOT, o conceito inicial dela foi criado para analisar uma empresa. Depois, os profissionais perceberam que ela poderia ser usada pessoalmente, na sua vida pessoal profissional. Sabe? Então, no final, tem certeza que vai ser, ó, olha para você ver no slide anterior, quantidade de coisas que a gente vai falar sobre planejamento da vida, autoconhecimento, as múltiplas inteligências de Gardner, as preferências vocacionais de John Holland, os traços de personalidade segundo o MBTI, estudo da dominância cerebral de Herman, o teste DISC e a análise SWOT pessoal. Gente, é riquíssimo, riquíssimo todo a soma desses conhecimentos aqui. Dá para você ter uma ideia muito bacana sobre você. Eu mandei esse material aqui no PowerPoint, que eu mandei lá em PDF para vocês, esse PowerPoint, que é para eu ir me guiando para explicar para vocês. E eu mandei também um material no Word, que depois você, isso é individual, lógico, é autoconhecimento, só você, depois você pode fazer, né? Depois que eu explicar tudo, você faz, aí é só ir colocando as respostas aqui. Depois eu vou explicar esse material no Word aqui, ó, como é que você vai fazer esses testes aqui. Para explicar esses testes, eu uso, como eu falei, esse PowerPoint aqui, ó. Tá? Então, vamos lá. Falei dos livros. Vamos começar, então, devagarzinho, para você ir entendendo aos poucos o caminho que isso aqui vai seguir. Em primeiro lugar, gente, por que a gente faz esses testes de autoconhecimento? Olha que bacana. 400 anos antes de Cristo, o filósofo Sócrates já falava, conheça-te a ti mesmo. Ele já pregava isso aqui nas suas teorias filosóficas.
Ele falava, ó, a condição humana requer que cada pessoa tenha um profundo conhecimento de si próprio para poder, então, conhecer os outros e o mundo real que o cerca. Olha lá o que ele fala, ó. Ele falou 400 anos antes de Cristo. O indivíduo deve buscar o autoconhecimento como ponto de partida para o conhecimento do mundo exterior. O conhecimento exterior deve vir depois do conhecimento interior. Ele falava, se você quer conquistar o mundo exterior, primeiro você tem que conquistar o seu mundo interior. Gente, cada um de nós temos um propósito aqui nessa vida. Né? Nós falamos disso naquela primeira aula nossa. Eu falei da lei do Dharma, falei dos talentos. Cada um de nós temos um propósito aqui nessa vida. E para cumprir o nosso propósito, cada um de nós tem uma inteligência predominante, cada um de nós tem uma personalidade predominante, cada um de nós temos os nossos talentos, os nossos pontos fortes. Cada um de nós tem as suas fraquezas. E você precisa conhecer isso aí. Se você quer chegar a algum lugar na sua vida, gente, o ponto de partida é o autoconhecimento. A gente vai ver a importância disso. Né? Como Sócrates, como é que você vai querer conquistar o mundo exterior se você nem se conhece? Você não sabe nem o que você vai fazer aqui nessa vida. Não sabe dos seus pontos fortes. Não sabe das inteligências que tem. Não sabe da personalidade que você tem? Não tem como, não é? E muita gente por aí nunca nem ouviu falar disso aqui, gente. Nossa, é importantíssimo. Você que está tendo esse conhecimento na vida, você vai ver o quanto você vai ganhar. Então, gente, em primeiro lugar, eu tenho 3 testezinhos aqui que vão mostrar uma série de coisas da sua personalidade. E no final, você vai entender a sua inteligência predominante, suas preferências vocacionais predominantes. Aí você cruza uma coisa com a outra, descobre os seus traços de personalidade e você começa lá a definir realmente qual é o seu perfil pessoal. Você vai descobrir uma série de coisas a respeito de você, tá? Isso vai te ajudar, gente, até a você participar de uma dinâmica, de uma entrevista de emprego. É importantíssimo. Toda entrevista, para início de conversa, a gente vai falar lá na frente sobre entrevista de emprego, né? Mas você sabe, toda entrevista de emprego, em algum momento ali da entrevista ali, o entrevistador pergunta para você quais são os seus pontos fortes, quais são os seus pontos fracos, o que você tem para trazer para a nossa empresa, para somar conhecimento com a nossa empresa. E aí o aluno não sabe nem seus pontos, o candidato, sabe nem seus pontos fortes, não sabe seus pontos fracos, gagueja numa pergunta dessa, que é básica, demonstra para o entrevistador que não tem a menor noção sobre a sua personalidade, sabe? Já é um ponto desfavorável para você num processo seletivo. Tá? Então, em primeiro lugar, gente, ó, primeiro testezinho, primeira coisa que você tem que tentar identificar. E eu vou ajudar vocês, vou até pegar um papel e uma caneta que eu vou fazendo junto com vocês aí, ó. Deixa eu pegar o papel e caneta aqui. Eu vou ajudar vocês aí a identificar melhor, até para a gente ganhar tempo e tal. Eu vou ajudar vocês a decifrar melhor aí os tipos de inteligência, seus tipos de preferência vocacional. Então, vamos lá. Primeira coisa, isso aí é chamado as múltiplas inteligências de Gardner. Está lá no livro do Chiavenato, página 137, livro principal dele. Gardner, ele pesquisou as inteligências humanas e identificou 7 tipos de inteligência: lógico-matemática, verbal ou linguística, musical, espacial, corporal sinestésica, interpessoal e intrapessoal. E o que ele identificou? Gardner identificou que normalmente a gente tem mais de um tipo de inteligência. Nós temos algumas inteligências. Nós nascemos para cumprir um determinado propósito de vida,
E para isso, cada um de nós, então, temos determinadas inteligências predominantes. Algumas mais fortes, outras menos, e algumas inteligências nós não temos. Temos muito pouco. Então, você aqui agora precisa, no nosso testezinho, você precisa tentar identificar qual é a sua inteligência predominante. Você vai ficar em dúvida numas 3. Você vai ver que você tem aí, normalmente, a pessoa tem aí no mínimo umas 2 inteligências, ela tem bem desenvolvida. Algumas pessoas têm umas 3 inteligências bem desenvolvidas, algumas até 4, tá? Mas, assim, ó, o que você tem que definir? Tentar definir qual é a predominante. Então, para você identificar isso aí, eu vou fazer esse teste como se eu estivesse fazendo. Vou explicando para você. Que aí vai facilitar também para você como você vai fazer o seu. Em primeiro lugar, vamos explicar cada uma das inteligências, ó, para depois eu fazer o teste comigo. Primeiro, essas 2 primeiras inteligências, gente, lógico, matemática, verbal, linguística, normalmente elas são meio que opostas umas às outras. Assim, ó, a pessoa que tem muito talento para matemática, normalmente ela tem menos talento para português. Pode ser, pode existir pessoa aí que tem as 2, tá? Mas lembre-se lá da sua época de... Quando você estava na escola, você deve lembrar que tinha aqueles coleguinhas na sala de aula, tinha uns meninos, umas meninas, que desde cedo na escola, elas já tinham muita habilidade para matemática. A professora passava aqueles trabalhos de matemática lá, daquela matemática básica lá, a criança já era altamente desenvolvida. Eu, por exemplo, tive colegas que quando a gente estava... Eu lembro muito bem disso. Estava aprendendo a soma, a multiplicação, a divisão, ela já sabia fazer regra de 3, ela já sabia fazer raiz quadrada, sabe? Lá, nós tínhamos 6, 7 anos de idade. A professora ensinando lá, nós lá pelejando para aprender que 4 vezes 6 é 24, sabe? Tentando aprender aquelas matemáticas mais básicas, 4 operações fundamentais. Eu tinha um colega que já sabia fazer raiz quadrada já. Já, sabe? Já mexia com equações. Então, você deve lembrar. Enquanto tinha outros alunos, eu era péssimo na matemática, mas eu, por exemplo, tinha muito mais facilidade com o português. Fazer redações, aqueles ditados. A professora dava aqueles ditados lá, eu errava um. Né? Mandava fazer redações. Minhas redações, a professora até lia lá na frente. Eu tinha outras colegas minhas também. Nossa, eu lembro que tinha uma colega minha lá, que ela, 7, 8 anos de idade, logo que a gente aprendeu lá a escrever lá, a menina já fazia cada redação. Gente do céu, que parecia que era uma gente grande que estava fazendo aquela redação. Sabe? A professora, toda vez que fazia essas redações, a professora pegava a redação dessa menina lá e lia lá na frente. Eu ficava encucado. A minha redação era bem feita também, eu gostava, fazia. Mas a redação da menina, eu até duvidava que era ela que tinha feito aquela redação, de tão bonita que a redação dela era. Sabe? Então, você pode perceber, umas pessoas têm mais talento para matemática, enquanto outras pessoas já nascem com uma predisposição maior para a língua portuguesa. Tá? Então, são essas 2 primeiras. E pode ser que você tenha as 2, mas normalmente a pessoa tem uma mais bem desenvolvida. Beleza. Eu, por exemplo, já falo aqui, ó, eu não tenho muita habilidade para matemática, não. Apesar de eu ter me formado em administração e até ter dado aula de matemática financeira, eu aprendi a matemática financeira na marra, porque eu não aceitava. Eu, como administrador de empresa, eu não dominar a matemática financeira, a análise de investimento. Por isso que talvez eu fui para essa área, fazer MBAs em finanças, porque eu queria aprender aquilo. Eu saí da minha graduação, concluí minha faculdade, eu não sabia nada, eu tinha passado empurrando com a barriga. Para você ter uma ideia, na primeira vez que eu fiz matemática financeira, eu fui reprovado. Eu tive que fazer de novo, porque aquilo não entrou na minha cabeça. Aí eu fiz de novo, entendi mais ou menos, passei ali na risca,
Mas eu terminei a faculdade, falei, gente, eu não aceito, eu não entendi a matemática, então vou fazer um MBA em finanças, que eu não aceito eu ser administrador e não saber isso. E agora, com língua, com verbo, com palavras, com a escrita, nossa, desde cedo eu tenho muita habilidade, escrevo, que é uma maravilha, tá? Então, desses dois aqui, por exemplo, eu tenho muito mais a verbal ou linguística. Ó, agora outras aqui, a musical também, musical, desde criança, eu nasci numa família de músicos, meu pai era músico, minha irmã foi música, meus tios eram músicos, meus primos eram músicos, família toda, então desde criancinha, 5 anos de idade, meu pai já começou a me ensinar cavaquinho, já começou a me ensinar a cantar, tocar certos instrumentos. 9 anos de idade, eu já tocava no conjunto de seresta do meu pai. Meu pai tinha um conjunto de seresta lá com meus tios, e eu já tocava cavaquinho no conjunto de seresta do meu pai, só conferir se está gravando aqui, tá? Já tocava cavaquinho, e com 11 anos de idade, meu pai já arrumou para mim professor de piano, a professora de piano boa da cidade, já arrumou professor de violão, professor de guitarra, já comprou para mim guitarra, violão, lá em casa já tinha um piano, minha irmã já tocava piano. Meu Deus, eu me lembro assim que eu vivia no meio de instrumentos musicais, cresci com isso. Então, eu já nasci com talento e ainda vim desenvolvendo essa habilidade ao longo dos anos. Agora, olha para você ver uma coisa, enquanto eu tenho uma inteligência musical muito grande, essas próximas duas aqui, ó, a minha é 0. Essa espacial aqui, por exemplo, ó, capacidade de lidar com noções de espaço e direção. Gente, o meu cérebro, a minha capacidade de lidar com espaço e direção é 0. Todo dia eu estou aqui na minha casa, eu não sei para que lado está a rua, não. Toda vez que eu vou falar, eu falo, não, porque outro dia eu estava ali na rua, aí a pessoa, não, a rua é do lado de lá. Eu falo, eu faço confusão. É impressionante. Sabe o que aconteceu já demais comigo, gente? Aquele metrô ali do centro do Rio, metrô, por exemplo, lá, metrô da Carioca, né? Eu ia pegar o metrô para ir para a Zona Norte, aí a hora que eu descia aquelas escadas ali, aquilo bagunçava a minha cabeça. E se eu não observasse aquelas placas e tal, eu pegava o metrô para o lado errado. E, gente, eu sentidos completamente opostos. Eu queria pegar o metrô para a Zona Norte, eu pegava o metrô para a Zona Sul, sentido oposto, completamente diferente. Só o simples fato de eu descer a escada ali, eu já me confundiu minha cabeça toda. Então, eu passei a parar, toda vez que eu vou pegar metrô, eu olho, eu pergunto, para Uruguaiana é para cá? É. Aí eu pego. Para Copacabana é para cá? É. Aí eu pego. Porque senão eu pego errado. Sabe? Então, a minha noção de espaço e direção é 0. A corporal sinestésica também é uma que eu tenho pouco, que é a facilidade para lidar com o próprio corpo e manifestar-se através dos movimentos. Então, normalmente, quem tem muito esse tipo de habilidade? Pessoas que vão para essa área de esporte, de qualquer tipo de esporte, de teatro, de dança. Pessoas que têm habilidade para lidar com o próprio corpo, com o movimento. Então, normalmente, quem vai para essa área de teatro, de dança, são pessoas que têm essa inteligência muito aflorada nelas, muito predominante nelas. A de cima, gente, ó, esqueci de falar, essa noção espacial, inteligência espacial, normalmente, as pessoas que mexem com arquitetura, com esse tipo de coisa, elas têm esse senso, essa inteligência muito predominante nelas. E a de baixo aqui, pessoas ligadas a esporte, teatro e dança, tá? Então, olha que coisa engraçada. Enquanto eu tenho muita inteligência musical, a minha para dançar é 0. Eu adoro falar, professor, toca uma música para nós. Beleza, fico tocando a noite inteira. Professor, vão dançar comigo aqui. Não me chama para dançar, não, que eu não tenho habilidade para dançar. Eu não gosto. Eu não tenho habilidade, não nasci para aquilo. Ah, mas eu te ensino, eu também não quero aprender. Eu não gosto. Sabe como é que é? Então, não tem inteligência para aquilo, eu prefiro nem mexer. E as últimas duas, elas também são meio que opostas uma à outra. A primeira, a sexta aqui, ó, é a inteligência interpessoal, a facilidade de compreender os outros e comunicar-se. Pessoas que preferem trabalhar em equipe,
Então, isso eu tenho muito também desde criança, sabe? Então, por isso é que eu sou professor, eu gosto de me comunicar, eu gosto de estar no meio da classe ali. Na empresa, eu adoro chegar e trabalhar em equipe, treinar uma equipe. Por isso que também eu caí para essa área, por isso que eu gosto dessa área de recursos humanos. Eu adoro, vamos fazer um treinamento com a equipe, vamos fazer. Fico a semana inteira fazendo treinamento lá, se for preciso, e amo mexer com isso, estar no meio dos outros ali, trabalhar uma equipe. E ao passo que tem outras pessoas que têm mais a inteligência intrapessoal, que são a facilidade para lidar com os próprios sentimentos e os próprios pensamentos. Normalmente, são essas pessoas que elas não trabalham bem em equipe, elas preferem ficar ali focadas no trabalho delas. Normalmente, são pessoas focadas em pesquisas, nessas áreas de pesquisa, pessoas que vão para essa área aí de fazer mestrado, doutorado, que gosta de pegar uma pilha de livros ali, começar a fazer pesquisa e desenvolver um trabalho sozinho, sabe? Então, elas não lidam bem com equipes, não trabalham bem em equipes, sabe? E elas focam mais o seu próprio sentimento, seu próprio pensamento, e são melhores para trabalhar sozinhas. As empresas, gente, elas precisam de tudo, né? Essas pessoas, elas se complementam. Tem que ter aquelas pessoas com habilidade interpessoal, que gostam de trabalhar em equipe, que gostam de lidar com os outros, gostam de atender o público. E tem que ter aquelas pessoas que se concentram, que desenvolvem projetos, que desenvolvem sistemas, fazem pesquisas sobre aquele mercado que a empresa trabalha, trabalham melhor sozinhas. Então, como é que você vai fazer para você identificar de uma maneira mais fácil a sua inteligência predominante? Você vai por eliminação. Então, se eu estivesse fazendo o meu teste, eu vou escrever no papel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Escrevi no papel aqui, vou mostrar para vocês. E são as 7 inteligências, Deixa eu mostrar para vocês aqui, Você também aí, pegue um papel e uma caneta. Se você quiser já ir fazendo, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E agora eu vou eliminar. Eu vou por eliminação. Então, eu não falei com vocês. Deixa eu fechar esse troço aqui para não ficar confundido. Eu não falei com vocês que dessas inteligências ali, eu já fui falando, a matemática. Hoje, eu até sei bem matemática, porque eu insisti com o meu cérebro para aprender aquilo. Mas não quer dizer que é uma inteligência nata, que eu nasci com ela. Eu não tenho muita inteligência. Eu tenho mais a verbal. A verbal, sim. Verbal ou linguística. Lidar com escritas, com palavras, com línguas. Então, eu já vou arriscar a 1 aqui, Já vou arriscar a 1. Dessas duas aí, da 1 e 2, eu elimino a 1. Eu tenho mais, predominantemente, a 2. Eu também falei com vocês que tinha essa espacial e a corporal sinestésica. Eu falei para vocês, eu não tenho dessas inteligências aqui, não. Espacial minha é 0. Corporal sinestésica também, 0. Então, já vou riscar as duas. Já vou riscar 4 e já vou riscar 5. E também falei para vocês, que dessas últimas duas, a interpessoal e a intrapessoal, eu tenho mais habilidade interpessoal. Eu tenho muito mais habilidade para me comunicar, para lidar com os outros, para trabalhar em equipe, do que trabalhar sozinho. Tá? Então, também já vou riscar 7. Então, agora, já me sobrou só 3. Tá vendo? Eu vou mostrar para vocês aí, Dessas 7 inteligências, Dessas 7 inteligências, eu risquei a 1, eu risquei a 4, eu risquei a 5, eu risquei a 7. Sobrou aquelas que eu falei, que são as inteligências mais predominantes que eu tenho, que é a 2, a verbal ou linguística, a 3, a musical, e a 6, a interpessoal. Então, pessoal, agora facilita para eu poder. Sobrou 3 para eu poder escolher, tá? Eu posso pegar, aí eu vou eliminando. Dessas 3 aqui, se eu tivesse que eliminar mais uma, mesmo tendo a inteligência, tá? Essas 3 eu tenho. Mas, assim, se eu tivesse que eliminar uma, qual que eu eliminaria?
eu eliminaria a verbal ou linguística. Apesar de eu ter essa inteligência, eu acho que eu tenho muito mais a inteligência musical e a inteligência interpessoal do que a verbal. Eu tenho a inteligência verbal desenvolvida, sim. Mas dessas três ali, é a menos predominante. Eu acho que as duas são mais predominantes. Então, agora, facilitou a minha vida. Ó. Eu já risquei a 2 também. Sobrou o quê? Sobrou a 3 e sobrou a 6. Ó, sobrou a 3, que é a musical, e sobrou a 6, que é a interpessoal. E eu, gente, aí aqui realmente eu fico numa dúvida realmente tremenda. São duas inteligências que eu tenho muito fortes em mim, tá? Muito bem desenvolvidas. Que eu acho assim, se eu tivesse que escolher uma, então talvez eu escolheria a musical. Débora escolheu 2, 5, 6, né? Então eu, por exemplo, se eu tivesse que escolher uma única, eu iria escolher a 3, tá? Embora a 6 também, eu tenho ela muito mais desenvolvida. Tá? Então, pelo menos, ó, o primeiro passo eu já dei, eu já escolhi a minha inteligência predominante, eu escolhi 2 ali. Vamos prosseguir. Gente, se você tiver com muita dúvida, não tem que escolher isso agora, não. Isso até é bom que você faça com muita reflexão, né? Pense muito bem. É melhor do que você depois fazer isso com calma e refletir muito bem, do que você ir fazendo as pressas de qualquer jeito e sair escolhendo as opções que não são as melhores para você. O pessoal está dando aí 2 e 6. Bacana. Gente, vamos avançar. Vamos avançar, ó. Depois, se tiver dúvida também, eu tiro a dúvida pelo WhatsApp. Aí, você definiu a sua inteligência predominante, ou 2 inteligências predominantes que você tem. Agora, vamos dar sequência. Próximo passo, escolher suas preferências vocacionais. Como é que é isso, professor? As preferências vocacionais estão relacionadas com aquilo que cada pessoa gosta de fazer ou tem bastante interesse nos assuntos a ela relacionadas. Né? Uma coisa é a sua inteligência predominante, outra coisa é o que você realmente gosta de fazer. De acordo com a figura do próximo slide, cada preferência é diametralmente oposta à outra, são opostas. Calma que nós vamos ver, tá? Aqui é só um texto inicial introdutório. Eu vou mostrar a figura e eu vou mostrar para você, explicar tintim por tintim e te mostrar como fazer o teste. Depois nós vamos cruzar uma coisa com a outra. Assim, geralmente, o espírito realístico é oposto ao espírito social. O espírito convencional é oposto ao espírito artístico. E o espírito empreendedor é oposto ao espírito investigador. Calma que nós vamos ver. Está meio confuso ainda. Nós vamos passo a passozinho, prometo que você vai entender. Olha lá. Em geral, as pessoas são dotadas de mais de uma preferência vocacional. Há casos em que uma pessoa é realística, convencional e empreendedora. O que não pode acontecer é ela falar que ela tem 2 preferências vocacionais que são opostas. Como assim, professor? Olha lá, ó. Esse estudo, gente, foi desenvolvido por um psicólogo, psiquiatra, John Holland, cara famosíssimo na área. Então, ele botou isso lá, numa diametralmente oposta lá. Ó. Eu falei, o espírito realístico é oposto ao social. Quem tem a preferência vocacional predominante realístico não pode ter ao mesmo tempo a social. São opostas. Assim também, o convencional é oposto ao artístico. E assim também o empreendedor é oposto ao investigador. Então, o que o cara falou ali, no texto que a Venata falou? Tem pessoas que até têm, por exemplo, 3 preferências muito predominantes nele. Ele é, ao mesmo tempo, realístico, convencional e empreendedor. Mas elas não são opostas, ó, tá vendo? O que não pode é o cara falar, eu sou realístico e social ao mesmo tempo. Não, aí não tem como. Eles são opostos. O cara falar, eu sou convencional e artístico ao mesmo tempo. Não, você está fazendo
o teste errado. Você pode ser investigador e artístico. Você fica até na dúvida. É igual a inteligência lá. Normalmente você fica em dúvida entre duas. Mas aí você tem que refletir e pensar qual é a mais predominante. E elimina uma. E aí, gente, ó, vou facilitar a sua vida. Tem aqui, ó. Eu vou lendo e vou fazendo o teste como se eu estivesse fazendo comigo. Você vai acompanhando e vai trazendo para a sua realidade. Então, olha lá, ó. Vamos pegar. Esses dois aqui, ó, realístico e social, são opostos. Então, eu vou ver desses dois aqui, qual dá mais certo comigo? Qual preferência dá mais certo comigo? E elimino uma. Vou marcar uma das duas. Vamos lá. O realístico. O realístico, a pessoa é prática e prefere lidar com coisas concretas. Não está parecendo muito, não. Gosta de lidar com abstrações, com pessoas. Tem hora que você começa a ficar um pouco com dúvidas. Não gostam de lidar com abstrações, desculpa. Não gostam de lidar com abstrações ou pessoas. Então, eu já não falei que eu gosto de lidar com pessoas? Então, não está parecendo muito comigo, não. Tem espírito inflexível e lógico. Não, eu sou uma pessoa muito flexível. Tem interesses voltados para assuntos concretos e mecânicos. Prefere trabalhar? Não, eu já vou até parar, porque eu já estou vendo que esse realístico aqui não está batendo muito comigo, não. Deixa eu ver o de lá, social. A pessoa social é dotada de interesses sociais, está orientada para outras pessoas, para o convívio social. Já está parecendo mais comigo. É extrovertida, popular, relacionada com o bem-estar das outras pessoas? Sim. Gosta de desenvolver, ensinar, ajudar, orientar, curar? Sim. Tanto é que eu caí para essa área do ensino. Adoro dar aulas e tal. Predomina habilidade interpessoal e facilidade de lidar com pessoas. Então, para a gente ganhar tempo, né, se você quiser, você faça o testezinho completo, leia tudo e tal. Mas para o nosso tempo está um pouquinho curto, eu já vou optar entre esses dois, como eles são opostos, eu já vou anotar aqui, ó, social. Desses dois aqui, para mim, o social bateu mais. Deixa eu ver os outros dois joguinhos. Agora tem o convencional e o artístico, que também são opostos. Então, vamos ver. O convencional, qual que dá mais certo comigo? A pessoa convencional prefere trabalhos ordenados, definidos, baseados em regras. E já não gostei. Eu odeio esses troços de regra e regulamento. Não dá certo comigo. Prefere trabalhar em grandes organizações dentro de uma hierarquia seguindo ordens. Não, odeio isso. Gosta de estabilidade, segurança e de pouca mudança. Não, eu já estou percebendo que esse convencional não está batendo nada comigo. Deixa eu ver o artístico. A pessoa artística prefere a autoexpressão criativa de suas ideias, convicções e emoções. Sim, parece que dá mais certo comigo. É sensitiva, emocional, original, independente e não gosta de situações muito estruturadas. Opa, beleza, tá certíssimo. São pessoas atraídas pelas carreiras que envolvam autoexpressão, criação artística, expressão das emoções? Sim. Então, já até vou parar de ler, para ganhar tempo também. Eu também já fiz esse teste, eu sei que, para mim, o artístico é mais predominante. Então, eu vou anotar aqui, ó. O artístico. Tem tudo a ver comigo, essa preferência vocacional. Por fim, tem esses dois últimos joguinhos que também são opostos, né? Então, vamos ver. De um lado, vamos ver qual que bate mais comigo. A preferência do empreendedor. A pessoa empreendedora gosta de ação, conquista, risco, sim. Gosta de trabalhar em direção a objetivos, sim. Está dando certo comigo. Tem facilidade em comunicação, prefere vender ideias, liderar pessoas. Olha lá, gosta de persuasão e negociação, sim. Tudo está batendo, porque tanto é que eu sou, né, gerente comercial, adoro me comunicar, dar aulas, vender minhas ideias, convencer os outros. Então, já está batendo tudo comigo o empreendedor. Para tirar a prova, deixa eu ver o outro aqui, ó. A pessoa investigadora tem espírito cientista. Prefere problemas abstratos que exigem solução
investigação de problema ao invés de ação. Não. Não é muito orientada para lidar com pessoas. Não está batendo comigo, pois prefere pesquisa, investigação, indicado para ciência, matemática. Não. Desses dois aqui, ó, já também estou convicto de que, para mim, entre essas duas preferências, eu estou para o empreendedor. Então, gente, ó, eu não tinha 6 preferências vocacionais, eu já eliminei 3. Então, já ficou melhor para mim. Eliminei 3, sobrou social, artístico e empreendedor. Então, agora cabe a mim. Espera aí que nós vamos acabar de explicar aí, Camila. Já, espera aí. Cabe agora para mim fazer uma autoanálise mais aprofundada, que eu já separei para mim, ó, que bate comigo. É o social, é o artístico e é o empreendedor. Qual é predominante? Os 3 batem comigo. Aí cabe a mim fazer uma reflexão, refletir e entender dessas preferências aí, qual é a predominante. Então, eu já fiz esse teste, tá? Eu sei que, para mim, é aqui o artístico, sabe? Eu refleti, analisei isso aqui, sabe? Por isso é que eu peço, você acompanha comigo aí, mas depois, sozinho, com tempo, em casa, sozinho, faça uma reflexão mais aprofundada sobre você, para você identificar realmente qual é a mais predominante. E agora, gente, então, ó, o que eu identifiquei, então, no meu estudo? Eu identifiquei a preferência musical, inteligência musical e a inteligência interpessoal, né? Musical e interpessoal. E identifiquei ali como preferência vocacional o artístico. Agora, gente, eu vou juntar as duas peças. Eu vou cruzar a minha inteligência predominante, vou juntar com a minha preferência vocacional predominante, e o teste já vai me dar até as profissões mais adequadas para mim. Olha lá para você ver, ó. Olha lá, dando sequência, ó. Vamos juntar uma coisa com a outra. Chegou a hora de juntar todos os blocos para a construção do seu perfil pessoal. Estes exercícios não são como um horóscopo, não é aquele negócio de horóscopo, numerologia, não. Tem um fundamento científico. Isso, gente, foi desenvolvido, você viu lá, Gardner, John Holland, são profissionais dessa área do mais alto gabarito, tá? Não é um estudozinho que é feito por achismo, não. Isso tem um fundamento científico. Porém, não estamos lidando com medidas físicas e exatas, né? Que a matemática é que é exata. 2 mais 2 é 4. Pronto, acabou. Quando a gente está falando desse tipo de assunto aqui, ela são características intangíveis e invisíveis, ela pode ter uma margem, portanto, a margem de erro é muito grande, e as possibilidades de distorção ainda maiores. Por isso é que eu peço, né, gente, refaça depois esse teste. Você pode ir fazendo agora comigo, mas depois refaça esse teste com bastante calma, com bastante análise, né? Olhe realmente para dentro de si, para você não tomar uma medida errada, escolher algo errado, que depois vai te dar um resultado errado também, né? E aí, outra coisa, um diagnóstico mais seguro deve ser feito com um especialista em orientação profissional através de técnicas mais apuradas e objetivas. É muito bom, numa primeira oportunidade que você tiver, com um acompanhamento de um psicólogo, você também tentar fazer um teste desse com um acompanhamento de um psicólogo que vai realmente te ajudar a lhe conhecer melhor, né? Eu não sou psicólogo, eu sou administrador de empresa, estudei esse assunto bastante, livros e livros e livros a respeito do assunto, mas eu acredito que um psicólogo esteja também mais preparado para realmente te ajudar a se orientar melhor, tá? Mas esse teste vai servir para você se conhecer muita coisa de você. Agora, gente, ó, vamos juntar, ó. Eu vou buscar aqui agora a combinação minha. Eu falei que a minha, aqui em cima, ó, em cima é a inteligência, ó.
lógico, matemática. Olha lá, verbal, musical, espacial, aí em cima. Do lado estão as preferências vocacionais, realista, investigador, convencional. Então, o que eu vou fazer? Eu vou procurar a minha inteligência, que é a musical, olha lá, ó, inteligência musical, e eu vou cruzar com o artístico. Olha lá o que vai dar, ó. As profissões mais indicadas para mim, instrumentista, eu vim para o Rio de Janeiro para ser músico, para mexer com música. Solista, vocalista, eu quero, o sonho da minha vida, eu me dar bem um dia aí, nessa área de música, já fui vocalista de bandas para baixo para cima, cantor, roqueiro, menos dançarino não, mas o resto aqui, ó, todos batem. Eu falei também com vocês que a minha inteligência 6 também era muito predominante, né? A interpessoal. Vamos supor se eu escolher a interpessoal, ó, e combinar com o artístico, ó. Teatrólogo, fotógrafo, diretor de cinema, diretor de peça teatral, produtor de filme, são profissões também que eu me daria bem. Se eu combinar, eu tenho uma outra preferência também, que é o empreendedor. Se eu combinar a preferência interpessoal com o empreendedor, olha lá o que vai dar. Administrador de empresa. É o que eu sou. Sabe? Então, gente, a gente precisa fazer uma autoanálise, né? Para você tentar identificar realmente qual é a sua inteligência predominante, que você tem outras, e qual é a sua inteligência, a sua preferência vocacional predominante, porque você vai identificar umas 3. Qual é a predominante? Cruza para você ver. Normalmente, dá umas respostas que batem muito assim, realmente com a profissão mais adequada para você. Agora, gente, uma coisa é que eu gosto de chamar a atenção do aluno pelo seguinte, isso aqui, gente, não quer dizer, de forma alguma, por favor, não entenda isso assim, né? Se der um resultado lá, né, que como é que fala? A sua profissão mais adequada é uma, e você está fazendo a faculdade de uma outra coisa, ai, meu Deus do céu, estou fazendo a faculdade errada, vou ter que trancar, vou ter que mudar de curso. Não, calma, não apavore. O objetivo desse estudo não é isso, né? Primeiro, você pode ter feito errado. Você pode ter feito rápido o teste e ter escolhido uma inteligência errada, uma preferência errada. E tal. Aí, no final, pode ter dado um resultado que não é o melhor, mais adequado para você. E outra coisa, de repente, você está fazendo uma graduação, e o que esse teste vai te ajudando? É você perceber, de repente, você pode muito bem, de repente, estar em tempo ainda de você mudar o seu curso, pode ser. Eu já vi alunos aí, né, a gente vê, gente, é comum, eu conheço, tive amigos meus, o cara estava lá no 4º ano de medicina, foi lá, trancou a faculdade, foi lá e fez engenharia. O cara estava prestes a se formar em medicina, o cara descobriu que ele não tinha nada a ver com a medicina. Trancou o curso dele, foi fazer um curso que não tinha nada a ver, uma outra área. Tá? Então, agora, você precisa planejar a sua vida. Você está se conhecendo. Não quer dizer que tem que mudar drasticamente de curso. Então eu vou ter que ir lá mudar de curso, trancar minha máquina. Não. Você está se conhecendo. Se deu algum resultado que não era exatamente o que você esperava, deu um resultado um pouco diferente e tal, procure mais conhecimento também. Converse com outras pessoas. Tente uma hora que você tiver uma oportunidade de conversar com um psicólogo, né? Que você pode, de repente, enxergar que realmente você tinha um caminho melhor para seguir. Não sei, tá? Isso tudo tem que ser muito bem analisado. Agora, vamos dar sequência. Tem outros testes bacanas, ó. Agora o terceiro, seus traços de personalidade. Ó, existem vários estudos destinados a definir os traços de personalidade das pessoas. Usaremos aqui um resumo da teoria de Carl Jung, que é a chamada teoria junguiana, que foi ampliada por Catherine Cook Briggs e sua filha, Isabel Briggs Myers, que passou a ser intitulada, vocês já ouviram falar, MBTI,
o MBTI é a abreviação dos sobrenomes da mãe e da filha que acabaram de desenvolver o trabalho. Por isso que é MBTI, Myers-Briggs Type Indicator, né? A ideia-chave contida no MBTI é identificar e descrever o tipo de personalidade a partir de elementos tais como é que você processa a informação, como é que uma série de coisas que você vai analisar agora sobre si, do tipo. Eu vou explicar cada um. Em primeiro lugar, qual o seu mundo favorito? Você é uma pessoa mais extrovertida ou você é uma pessoa mais introvertida? Outra coisa, como é que você processa a informação que você recebe? É através da sensação ou através da intuição? Eu vou mostrar para vocês, eu vou ensinar. Como é que você toma suas decisões? Com base no pensamento ou com base no sentimento? E como é que é a sua estrutura? Como é que você estrutura a informação que você processa? Com base no julgamento ou com base na percepção? E aí, à medida que você vai escolhendo, se você é mais extrovertido, você escolhe a letrinha E. Se você processa a informação com base na sensação, você escolhe a letra S. E no final você vai juntar 4 letrinhas. Essas 4 letrinhas, elas vão dar um significado muito grande, uma explicação muito grande sobre a sua personalidade. A gente vai ver o resultado destes testes. Primeiro você precisa escolher. Então, eu também vou fazendo o teste junto com você. Eu vou fazendo como se eu estivesse fazendo o teste sobre a minha personalidade. Como é que eu falo? Ó, entre a extroversão e a introversão, deixa eu ver aqui. Extroversão. A pessoa prefere focar no mundo exterior, direcionada para a energia externa, para transformar em ação. Inclinação natural para contatos com pessoas. Está batendo comigo. Fala de si com facilidade. Nossa senhora, eu vivo falando minha vida toda. Então, até vou parar, que eu já vi que aqui parece que a extroversão bate mais comigo. Para me tirar dúvida, deixa eu ver de cá. A introversão, a pessoa prefere focar no mundo próprio. Não. Direcionada para a energia interna, necessária para focalizar a reflexão. Não. Tendência natural para pensar e trabalhar sozinha. Não fala muito de si. Não. Então, desses 2 aqui, eu já escolhi a letra E. Vou anotar no papel, letra E. Vamos para o próximo joguinho. Sensação ou intuição? Quantas informações? Como é que eu processo a informação? Olha lá. A pessoa que foca, processa a informação com base na sensação, olha lá, ela prefere focar a informação básica que recebe e processá-la com subjetividade e precisão. O sensitivo é objetivo. Confia no que é palpável. Não. E não em pressentimento. Gosta de aplicar metodologias que aprendeu. Indicada para trabalhos de rotina, de detalhes. Não. Eu acho que não. Vamos ver o outro aqui. Quem é com base na intuição? Letra I. A pessoa prefere interpretar a informação e adicionar algum significado próprio, subjetivamente. O intuitivo é subjetivo. Confia em pressentimentos e suas percepções, sim. Gosta de testar novas ideias, de fazer coisas, sim. Indicado para criação, trabalhos não rotineiros, sim. Então, entre esses 2 aqui, o que deu mais certo comigo é a intuição. Vou marcar no papel letra N. Eu já vi, somei 2 letrinhas. Agora, como eu tomo as minhas decisões? Com base no pensamento ou com base no sentimento? A pessoa que toma a sensação com base no pensamento, como é que ela é? Ó, toma decisão, né? Toma decisão com base no pensamento, se baseia em fatos concretos, colhidos do mundo real. Bom, acho que não, vamos ver. Habilidade em analisar e resolver problemas. Firmeza nas decisões. Não, isso, eu demoro a tomar minhas decisões. Franqueza e racionalidade nos contatos. Eu acho que não. Deixa eu ver o outro aqui para ver. O F, sentimento. A pessoa que toma decisão com base no sentimento se baseia em pessoas e circunstâncias, situações subjetivas e sentimentos próprios. Habilidade em construir relacionamentos e ser persuasiva, sim. Maleabilidade nas decisões, sim. Preocupação com o sentimento dos outros,
Sim, indicado para lidar com o público. Perfeito. Então, já vi que desses dois joguinhos aqui, eu fico com o F. Sentimento. Estou anotando aqui, ó. ENF. Para o último agora, ó. Julgamento ou percepção? Julgamento. A pessoa prefere um estilo de vida mais decidido e estruturado. Acho que não. Senso de urgência para tomar decisões? Não. Eu fico protelando até o último minuto para tomar decisões na minha vida. Né? Então, eu acho que não. Deixa eu ver o outro aqui, ó. Eu vou dar uma abreviada que está o tempo meio curto. A percepção, letra P. A pessoa prefere um estilo de vida mais adaptável e flexível. Sim. Prefere colher o maior volume de informações para tomar a decisão segura? Sou euzinho. Não se incomoda em protelar decisões até a última hora? Nossa! Sou eu inscrito, né? Eu tô para esse aqui, então. Então, eu já escolhi minhas letrinhas, ó. ENFP. Então, olha lá, ó. Se eu tenho que escolher 4 letrinhas, ó, eu já decidi as minhas. Olha lá, ó, já está aqui anotadinho. Olha lá. ENFP. Agora, cabe a mim, vocês fizeram isso com a Fabiana, né? Ó, eu tenho aqui um resumo dos possíveis resultados, ó. Olha lá, tá vendo? Eu vou procurar o meu. ENFP. Olha lá. Um resumo. Olha lá. Entusiasticamente interessado, imaginativo. Se eu ler isso aqui, dá certinho com a minha personalidade. E se eu quiser conhecer mais sobre mim, gente, se eu quiser conhecer mais, qualquer um de vocês achou sua letrinha, vai lá no Google, ó. Aqui no Google, você chega e joga suas letrinhas, eu vou jogar as minhas, ó. ENFP. Gente, tem 1 tonelada de sites aí. Olha lá. Conheça o tipo psicológico ENFP. Tem um monte de sites Pessoa. aqui. Sim. Luana, engraçado que, assim, em Fabiana, né? Ela falou que isso poderia alterar e pelo menos o meu deu a mesma coisa. Isso poderia alterar ao longo do tempo, dos anos? Ao longo do tempo, isso. Ela falou que a gente podia... Nós sofremos... Tipo mutações, né? Eu não vou dizer mutações, não. São adaptações. Mutação é muito... Porque, verdade. Imagina, eu hoje com 40, eu tô com 48 anos, eu sou uma pessoa completamente diferente quando eu tinha 20 anos. Eu já fiz faculdade, 2 pós-graduações, passei a ser professor universitário, fui ser gerente comercial. Olha quanta coisa eu estudei, quanta coisa eu vim desenvolvendo na minha vida, que eu fui somando, agregando, e a mudança de caráter também. Você vai convivendo com professores, você vai vendo coisas falando, não, isso aqui tá na corrupção, isso aqui eu não quero. Você vai se lapidando, você vai moldando, não é? Então não é que vai sofrendo mutação, mas você vai se moldando. Eu acho que a palavra certa seria essa. Você vai lapidando o seu caráter, você vai lapidando a sua personalidade, né? E você realmente pode ao longo de anos. Eu, com certeza, de repente, se eu tivesse feito esse teste lá com meus 20 anos, de repente poderia ter dado um outro resultado, né? Tá, mas eu acho bem legal quando aí você entra no Google e faz uma pesquisa mais aprofundada sobre esses resultados. Nossa, é impressionante a quantidade de coisas que você vai descobrindo sobre si. E isso, você vai descobrindo seus pontos fortes, você vai descobrindo seus pontos fracos. O objetivo desses estudos é isso, você ir descobrindo seus pontos fortes, descobrindo seus pontos fracos, para você ir colocando em prática aqueles pontos fortes que você tem, tentando lapidar e tentando amenizar aqueles pontos fracos que você tem, né? Que a gente nasce com determinadas fraquezas, determinadas coisas, você não vai conseguir acabar e eliminar de uma vez por todas aquelas deficiências, mas você consegue amenizar, você consegue trabalhar aquilo ali, aí você descobre. Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa muito desorganizada, sabe? Tem aluno que acha que eu sou super organizado, mas não, é porque eu percebi que eu era desorganizado, minhas coisas eram meio... Falei, não, eu não posso ser assim. Aí eu fui lendo livros sobre isso, fui trabalhando isso na minha vida, e hoje eu procuro ser
mais organizado com as minhas coisas. Eu sei que eu sou desorganizado, mas é porque eu entendi isso e procurei melhorar isso em mim. Gente, eu sei que já está ficando já em cima da hora. Eu vou só rapidamente falar sobre... Na aula que vem, a gente, de repente, encerra isso aí com calma. Tá? O que eu vou fazer? Eu vou mandar para vocês os 2 próximos testes. Os 2 próximos testes, que aqui esses próximos slides, eles estão falando dos resultados, tá? Eu vou falar na próxima aula sobre os outros tipos de inteligência. Próxima aula, eu vou falar da quociente de inteligência, quociente emocional, quociente espiritual. Eu tenho coisas bem legais para falar sobre isso. E vou falar com mais detalhes sobre os testes de dominância cerebral, que eu vou mandar o link para você fazer no próprio smartphone. São 2 testes, ó. Dominância cerebral e o teste DISC. Eu tenho um... Deixa eu achar ele aqui. Quer ver? Já acho ele já aqui. Quer ver? Deixa eu localizar aqui. Só um minutinho. Para depois não ter perigo de eu esquecer de mandar para vocês. Deixa eu achar esse troço aqui. Não sei agora, gente. Onde é que está esse testezinho? Eu acho que é mais fácil eu achar ele direto lá no Google. Só um minutinho, por favor, gente. Teste dominância cerebral. Tá, eu já vou... Mob, achei aqui. Já vou estar compartilhando lá no grupo com vocês. Espera aí, só minha internet agilizar aqui. Esse dominância cerebral e esse DISC, eles são mais bacanas ainda. São muito legais esses testes. Tá? E aí você tem essa semana aí para você fazer esses testes. Ó, achei ele aqui já. Deixa eu ver se é o que tem o teste propriamente dito. Tem o teste. Aí você vai respondendo as perguntas e depois ele já te dá o resultado. Se você é o analítico, se você é o experimental, se você é o controlador, se você é o relacional. O próprio link, o próprio site vai te dar o resultado e vai falar um monte de coisas sobre a sua personalidade. Então, acabei de mandar lá no grupo, lá, ó, esse teste da dominância cerebral. Agora eu vou mandar o DISC. Bem bacana o DISC também. Espera aí um pouquinho só. Teste DISC. Na aula que vem, aí eu sento com vocês, a gente começa a aula finalizando o assunto e dá um prazozinho a mais aí para você concluir esse teste de autoanálise. E depois, mais para frente, o aluno que quiser conversar comigo a respeito do resultado do teste, a gente tem aí o período todo para a gente poder falar bastante sobre... Ó, achei aqui já o teste, DISC. Estou mandando ele para vocês lá no grupo. Só um minutinho. E já vou já encerrar a aula, tá? Só um minutinho. Saiam ainda não. Vou falar o que nós vamos fazer na aula que vem. Integração de RH. Então, gente, eu mandei lá no grupo do WhatsApp esses 2 testes, ó, dominância cerebral, que você faz pelo próprio smartphone, e ele te dá o resultado. E mandei para você o teste DISC. Você faz lá pelo próprio smartphone e ele vai te dar o seu resultado, se é dominância, influência, estabilidade, conformidade. E esse teste DISC, esse que eu mandei lá para você, ele é tão bacana que no resultado dele, você vai descendo, no resultado, ele já te dá seus pontos fortes e seus pontos fracos. E bate certinho, o próximo mais bacana. Precisa só fazer com calma. Faça com calma, reflita bem, tá? Uma dica, esse teste DISC, quando você for fazer, você costuma ficar também na dúvida. Ele te dá lá 4 opções para você marcar, e você fala assim, eu não tenho nenhuma dessas características. Mas, assim, qual daquelas 4, alguma coisinha você tem dela? Marca aquela opção, tá? E aí, no final, ele te dá o resultado. E aí, na próxima aula, eu vou mostrar para vocês como você fazer a sua análise SWOT. Ó. Tem um exemplo aqui da minha, último slide, um exemplo da minha análise SWOT. Ó. Meus pontos fortes, meus pontos fracos.
minhas oportunidades, as minhas ameaças. E você, os seus pontos fortes, seus pontos fracos, muita coisa deles você vai descobrir fazendo estes testes. E aí, gente, eu mandei, só para encerrar, eu mandei um documento no Word, que é para facilitar a sua vida. Você pode ir preenchendo aqui mesmo. Ó. Qual a sua inteligência predominante? Marca aqui. Qual a sua inteligência, preferência vocacional predominante? Quais as profissões mais adequadas para você? É aquele cruzamento. Aí você faz o cruzamento, bota ali as suas principais profissões. Segundo o MBTI, quais as 4 letrinhas da sua personalidade? Aí você coloca aqui e faça um resumo da sua personalidade. Faça uma pesquisa no Google para você identificar mais coisas sobre a sua personalidade. Aí você faz o teste lá da dominância cerebral, lá no link que eu te mandei, e a aula que vem eu vou explicar esse teste aqui, como aplicar isso numa empresa. Bacana demais. Eu já vivenciei uma experiência fantástica utilizando esse teste da dominância cerebral dentro de uma empresa. Vou contar uma experiência muito legal minha. Aí coloca o resultado aqui, você faz o teste DISC lá, coloca o resultado dele aqui, inclusive os seus pontos fortes e pontos fracos, e no final, você constrói aqui a sua análise SWOT. Você vai ter um monte de elementos que esses testes te deram para você construir a sua análise SWOT. E aí, no início da aula que vem, nós temos as matérias da aula que vem, a gente inicia por aí, eu fazendo esses últimos esclarecimentos, e vou dar um prazozinho a mais aí para você acabar de concluir o seu teste. E depois, se você quiser discutir comigo, estou aberto aí para ajudar vocês a planejarem a vida profissional e pessoal de vocês. Perfeito, professor. Pessoal, espero que tenham gostado, espero que tenham entendido o propósito desse teste, bem legal, eu acho ele muito interessante. E ele serve depois para você aplicar isso com outras pessoas, quando você estiver exercendo a sua função de RH, né? Quando eu vou fazer entrevista de emprego na minha empresa, sempre faço esse teste aí com os candidatos todos. Depois eu pego, analiso, comparo os resultados dos candidatos, para eu poder identificar para aquela função que eu quero, qual deles que tem a personalidade melhor. É bacana demais. Gente, legal. Muito obrigada. Na próxima aula a gente conclui o assunto aí. Show. Obrigada. Gente, fiquem com Deus aí, tá? Beijo no coração de todos. Um bom descanso a todos, tá? Semana que vem a gente conversa. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite.